nas atualizações de como está a situação do visto de estudante, né? Nos últimos tempos aí deu uma barricada, tá voltando agora. Então, assim, todas essas dicas que são dadas vai deixando a gente aqui mais confiante para tirar do papel, né, o projeto. Quando eu estava, né, de uma noite para outra, que eu mal consegui dormir, né, essa é real, você fica muito ansioso. Então, uma dica, se você puder tratar essa ansiedade, né, com calma, mas é inevitável. Eu marquei a minha entrevista na sexta. Na segunda, não podia mais fazer, foi aquele congelamento, certo? Então, aquilo já me deu aquela ansiedade, nossa, eu não vou passar, lá eles vão negar tudo e tudo mais, né? Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move Vistos e hoje eu tô aqui para conversar com o Julian, que foi aprovado recentemente no visto F1 para estudar inglês nos Estados Unidos. O Julian tem uma trajetória profissional consolidada no Brasil, mas decidiu dar esse passo estratégico pensando no desenvolvimento pessoal e profissional dele. E o mais interessante é que, mesmo com tudo indo bem, esse projeto não foi feito no susto, né? Teve estratégia, teve clareza, teve escolha. Julian, obrigado por topar esse papo. Conta pra gente de onde que você é, o que que você faz no Brasil, como que surgiu essa vontade de fazer um intercâmbio agora. Olá, pessoal. Olá, Movivistos. Caio, tudo bem? Meu nome é Julian, né? Eu trabalho no Itaú, né? O banco aí, o maior banco da América Latina. E, na verdade, surgiu esse interesse, né? Em fazer um curso de inglês fora, justamente pelas oportunidades que hoje o meu trabalho me traz, né? Hoje eu tenho aí quase 7 anos de experiência aí no ramo de seguros, né? Alta renda. Trabalho no Itaú Personalité e tem algumas certificações aí que exigem, né? Pedem o inglês, né? As provas são em inglês, 100% em inglês, né? Retomei as minhas aulas aqui no Brasil, particulares, mas nada como você ir num país aí nativo e ter experiência, né? De conviver com pessoas que falam a língua inglesa na raiz. Legal, bacana. E assim, esse foi um planejamento que ele veio mais recentemente ou já era um plano mais antigo seu, de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos? Caio, já era um plano já de alguns anos, né? Já vinha me preparando, por exemplo, no meu trabalho, tive algum tipo de bonificação nesse sentido, né? Financeiro, sempre deixava uma parte reservada para esse possível sonho futuro, né? Aí você vai se planejando com aulas aqui, quem sabe que lá você vai ter alguns desafios, né? E não só estudando aqui também, mas também planejando financeiramente, vendo algum tipo de documentação que possa ter, tirando o passaporte, que é super importante, né? Até antes de uma possível intenção de tirar o visto, entendeu? Já conhecia os Estados Unidos antes, né? Conhecia, Caio. Em 2015, eu trabalhei numa montadora, né? Numa montadora que aqui no Brasil, que tem sede nos Estados Unidos, em Detroit. E aí acabei tirando o visto B1, B2, né? É turismo e negócios, isso. E acabei ficando ali cerca de um mês, quase 2 meses em Detroit, conhecendo a fábrica, como que funcionava a fábrica, como que era a montagem dos carros, para a gente trazer essa visão de lá para a montagem aqui no Brasil. Legal, bacana. E assim, quais foram as impressões que você teve dos Estados Unidos nessa sua primeira visita? Existe um mundo que funciona bem, sabe? Por mais que todo país tenha as suas... pode ter as suas particularidades, né? Dificuldades, enfim. Mas é um país que você vê que as coisas funcionam. Você vê que, por exemplo, um poder de compra ele tem naquele país, né? Os sinais são respeitados, as pessoas são respeitadas. Então, assim, toda essa cultura que eu vivi lá me chamou muito a atenção. E, ou seja, né, foram 10 anos atrás, né? Então, já venho preparando na minha... Foi 2015 essa viagem. Então, já venho preparando, trabalhando isso em mim, estudando, para poder que desse certo essa oportunidade. Legal. E você sente que essa sua primeira viagem, essa sua primeira visita aos Estados Unidos influenciou você nessa sua escolha para fazer o intercâmbio Totalmente. Totalmente. Eu fui para Detroit, né? E falam lá assim, Detroit não tá tão bem, né? Porque teve a crise na época, tal. Esse tipo de situação que eles acabam comentando. Cara, quando você vai para lá, você vê realmente como funciona, é outra realidade. Então, se você falar assim, se Detroit tá
entre aspas, destruído, como falam, você imagina, e tá super lindo, tá muito bacana lá, você imagina Orlando ou outras regiões. Então foi justamente isso, né? Às vezes você só vai conhecer mesmo 100% o lugar estando lá, né? Vivenciando essa experiência. Então foi por isso que eu fui ao longo do tempo amadurecendo essa ideia até chegar no final do ano passado e começar a concretização desse projeto. Quando você começou a pesquisar sobre estudar fora, você já sabia mais ou menos que o caminho seria o visto F1 ou você teve que entender aos poucos como que esse tipo de intercâmbio funcionava? Caio, quando eu comecei a estudar, por mais que eu já tenha o visto de turista, né? Poderia, sei lá, ir lá nas minhas férias, ficar um mês e voltar. Eu acho que o mais interessante da gente buscar é fazer toda a nossa trajetória de uma forma correta, né? Então, por exemplo, eu estou indo para estudar. Eu vou tirar um mês de férias aqui do Brasil, da minha empresa, e vou lá estudar. Eu optei por fazer realmente o visto F1, visto de estudante, né, para poder fazer a forma do processo correto, né, e cursar lá um mês na escola, né, e poder regressar ao Brasil. Hoje você trabalha, né, pelo que você mencionou, com um público muito específico, né? Você tem uma rotina bem exigente, você já tem uma carreira consolidada, né? Quase 7 anos na mesma empresa. Como é que foi para você encaixar esse plano de estudar fora dentro dessa sua rotina? Cara, ela é desafiadora, né? É desafiadora porque até teve alguns percalços aí no meio do caminho, né? Às vezes demorou um pouco mais do que o previsto, que eu não tive tempo de reunir as informações, participar das reuniões, né, que são marcadas. Mas quando o mais importante, eu acho, é você planejar, né? Coloca no papel, planeja, né? Fala com a sua Visa Manager, né? Vai traçando formas de fazer. Quanto mais organizado, mais fácil de tirar do papel. A organização nesse momento é tudo, entendeu? Então eu fui conseguindo conciliar, né, dessa forma, pegando algumas dicas também, né, olhando muita coisa no canal de vocês, que é muito interessante os vídeos que são gravados lá, que vão dando algumas tipo de orientações, fora a nossa assessoria, né. Depois disso eu consegui encaminhar tudo certinho e conciliar aqui a questão do meu trabalho com o projeto no desenvolvimento dele. Como que você chegou, você mencionou, né, que você chegou a assistir alguns vídeos ali da Move, mas como que você encontrou a Move? Você foi pesquisando, foi uma indicação, foi pelo YouTube, como é que foi? Foi literalmente pesquisando, Caio. Literalmente pesquisando. Principalmente na YouTube e Instagram, né? Mas YouTube, vocês passam acho que uma credibilidade muito grande, sabe? Uma credibilidade, uma responsabilidade nos vídeos que são gravados, nas orientações, nas dicas, nas atualizações de como está a situação do visto de estudante, né? Nos últimos tempos aí deu uma barricada, tá voltando agora. Então, assim, todas essas dicas que são dadas vai deixando a gente aqui mais confiante para tirar do papel, né, o projeto e também, né, inevitável também falar, chegar, né, a vocês e querer solicitar aí um serviço, uma cotação, quanto é que é, querer saber mais de como funciona o trabalho de vocês para a gente conseguir desenvolver isso, entendeu? Depois que você iniciou o processo com a Move, né, você acompanhava ali alguns vídeos no YouTube, você pegou essa confiança, né, de poxa, acho que vale a pena. Você iniciou o processo com a Move. Como é que foi depois da sua primeira reunião com a tua Visa Manager? Mudou muita coisa ali no teu planejamento? Não muita coisa assim, nossa, mudou totalmente. Mas eu acho que tem muitos detalhes. Tem muita coisa que a gente pensa que vai dar certo. E com a nossa Visa Manager, ó, Juliana, eu acho que esse ponto você poderia fazer dessa forma. Com esse ponto você poderia fazer dessa outra forma. Então, assim, são muitas dicas, são muitas estratégias. E eu vi que vocês também, o que é legal que eu vi que trabalha é a parte de porcentagem. Olha, se você fizer assim, tem tantas porcentagens de dar certo. Assim tem menos. Então, quando a gente vai recebendo esse tipo de dados, esse tipo de informação, a gente vai se sentindo mais confiante e mais em paz no decorrer do processo, entendeu? Teve algum momento ali do teu processo em que você sentiu que tá com a Move, tá com uma empresa especializada fez a diferença
para deixar tudo mais claro e mais seguro para você? Cara, do começo ao fim. O começo ele é diferente porque você está conhecendo a empresa, né? Aí Aham. conforme vai passando o tempo, conforme vão tendo as reuniões, conforme você vai vendo que o seu I20 já chegou para você, então assim, você vai, ó, está acontecendo o meu projeto, você vai ficando mais confiante, né? O começo você não conhece a empresa ainda, então você aquele susto, né? Você não sabe o que vai vir, né? Não, aquela apreensão. Depois que começa a vir, você vai ficando mais confiante com as reuniões, cara, com a agilidade nas respostas, isso é muito importante ali no WhatsApp. A minha vice-presidente colocava ali mais ou menos, né, ó, em até 12, 24 horas te respondo, enfim, mais ou menos isso. Tinha dia que ela me respondia assim, né, mais rápido do que era o prometido. Então isso passa pra gente uma confiabilidade muito grande. Não deixa você 2, 3 dias sem responder, sabe, assim, conforme vai correndo ali todo o processo, a confiança vai aumentando, tanto no processo quanto em você mesmo para na hora da entrevista. E você passou pela aquela famosa simulação da E, entrevista aqui com a é, Movie, né? Como é que foi para você? Ajudou você a se sentir mais preparado para o dia da entrevista? Como é que foi esse momento da simulação? muito, muito preparado. Na verdade, eu fiquei com mais medo na hora da simulação do que na hora da entrevista. Assim, realmente é um script ali que é feito realmente como se estivesse lá, né? Como se estivesse lá, realmente com uma pessoa nativa, te entrevistando, com a seriedade que eles têm lá, né? Sem risadinha, sem piadinha, algo sério, perguntas objetivas, entendeu? E eu acho que isso cria uma casca na gente para na hora da entrevista, né? Não vou falar que é fácil, obviamente que não, mas na hora da entrevista você está preparado, entendeu? Na hora da entrevista você está preparado por essas simulações que são feitas, né? E também as dicas que ao decorrer do processo são dadas, entendeu? São muito importantes também. E você fez a entrevista em qual consulado? Eu fiz aqui de São Paulo. Como que você estava se sentindo no dia da entrevista? Como é que você foi se sentindo para o consulado? Como você se sentiu quando você chegou lá e, putz, meu, a ficha caiu, cara, tá acontecendo. Como que você estava se sentindo nesse momento antes ali da entrevista, mas no dia da tua entrevista, do consulado? Quando eu estava, né, de uma noite para outra, que eu mal consegui dormir, né, essa é real, você fica muito ansioso, então uma dica, se você puder tratar essa ansiedade, né, com calma, mas é inevitável, né, essa é uma inevitável, esse é um ponto. Segundo, eu passei um processo aí vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Por exemplo, eu marquei a minha entrevista na sexta. Na segunda, não podia mais fazer. Foi aquele congelamento, certo? Então aquilo já me deu aquela ansiedade, nossa, eu não vou passar, lá eles vão negar tudo e tudo mais, né? Só que aí me veio um terceiro ponto. Cara, eu me preparei. Tô totalmente preparado. Eu passei todo o processo. Então, assim, se tiver que ser, será. Mas, principalmente, esse terceiro ponto foi o que me pegou muito lá. Eu falei, eu passei todo o processo, eu me preparei, eu segui todas as dicas, eu fiz com todas as estatísticas possíveis que eles me passaram, eu cumpri, de verdade, listei. Até algumas aulas de inglês mais específicas para aquele momento eu fiz, que foi uma dica também, né? Porque, assim, eu vou fazer um curso de 1 mês. Pode ser que seja em inglês ou não. Então, quando eu cheguei na fila que eu pontuei, que eu falei, não, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Não teve nenhum momento que eu tive, nossa, olha, esse fator aqui, esse negocinho que fui orientado, eu não fiz. Quando eu fiz meu checklist na cabeça, que eu vi que eu tinha feito tudo, falei, pronto. Aí eu comecei a abrandar meu coração, comecei a ficar mais calmo na fila, entendeu? Para conseguir fazer uma boa entrevista. Então, acho que isso é muito importante. Seguir todos os passos, né, que for lhe passado, né? Todas as estatísticas que te derem, escutem, porque isso é muito importante. Porque o nervosismo na hora é independente se você for fazer 100% que te orientarem ou não, você vai estar nervoso. Só que uma coisa que vai te deixar um pouco mais em paz, um pouco mais tranquilo, é justamente falar, ó, eu passei por todas as etapas, eu fiz tudo que foi me orientado, agora é só colocar em prática, entendeu? Então foi um pico de ansiedade, né, de nervosismo, mas quando eu fui chegando perto da fila, que eu fui chegando próximo, coloquei para mim, fui pontuando um checklist da minha cabeça, e no final falei, não, eu cumpri todos os requisitos, eu cumpri todas as etapas, eu estou preparado e
eu vou fazer o que eu tô preparado e seja o que Deus quiser, né? Cara, que legal você trazer esse ponto, né? Porque a tua entrevista aconteceu um pouco antes, né, dessa Sim, paralisação. Olha a importância de você ir bem preparado para a entrevista, ir preparado psicologicamente para chegar ali e levar a tua verdade, né? Então é aquilo, putz, meu, nossa, vou chegar lá, teve aquela preocupação de, meu, vou chegar lá, vou ser negado, vão negar todo mundo, e não é assim que tá acontecendo, não é exatamente. assim que funciona, tá, pessoal? Os Estados Unidos se importa, né, com quem tá indo lá com boas intenções, com intenções reais de estudar. Né? Então, o agente consular, ele é uma pessoa preparada ali para identificar aquilo que você está falando. Se você está falando a verdade, se você está mentindo. Então, ter essa consciência de que, meu, eu fiz tudo o que era para ter sido feito, eu não estou fazendo absolutamente nada de errado, estou solicitando meu visto, eu tenho a intenção de me qualificar mais, de voltar mais bem preparado, de voltar para o Brasil, conseguir uma certificação X, porque isso vai ser importante para minha carreira profissional. Então, assim, é você saber explicar o teu projeto ali na frente do agente consular, né? E esse preparo te fez chegar ali com muito mais segurança. É claro que o ambiente do consulado é aquele ambiente denso, é aquele ambiente que, né, te deixa com um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso, mas, meu, lembra que você está levando a tua verdade. Né? É importante que você leve sempre a verdade ali para a agente consular. E deu super certo. E aí eu queria saber de você, você foi atendido por um agente consular, ele era homem ou era mulher? Ele era homem, né? Aquela bandeirinha da América aqui. Assim, eu acho que eu acabei pegando um dos agentes consulares mais patriotas possível que poderia, sabe? E aquela estereótipo bem de americano mesmo, né? Como se fosse um professor americano, sabe? Eu olhava assim, Aham. onde você olhasse, você fala, não, ele é americano mesmo, sabe? Foi dessa forma. Super respeitoso, super cordial, mas sério. Nenhum momento piadinha, nada. Então, até um toque que eu dou para as pessoas, né? Não se influenciarem também. Não é porque ele sorriu que ele vai te aprovar, e não é porque ele foi um pouco mais sério que ele não vai te aprovar, né? Ele foi super conciso, assim, super sério, super profissional, e eu acabei conseguindo a minha aprovação. E a entrevista, se sentiu que ela foi mais tranquila ou teve aquele momento de tensão também, igual foi na simulação? Como que foi depois você comparar essas duas Olha, coisas? é isso que eu vou puxar até algumas coisas, né? Uns gatilhos que eu até já dei aqui. A preparação ela é tão forte. Quando chega na hora da entrevista, eu achei a entrevista mais tranquila. Se você está preparado para algo, né, que seja mais impactante e chegando lá, ele não é tão da forma que você achou, você está preparado, entendeu? Isso que é o bom. Agora, se você se preparou nesse tanto e aí chega lá, a entrevista é muito pior do que você imaginou, então assim, na hora você vai ficar nervoso. Então, perto do que nós trabalhamos, perto das nossas simulações, a entrevista foi um pouco mais tranquila do que eu achei que poderia ser. Porque eu fui preparado para aquele tipo de situação, né? Mas justamente é aí que entram vocês, né? É aí que entra toda a expertise, que entra todo o preparo, para a gente chegar lá e ter o máximo de tranquilidade possível, né? E assim, teve alguma pergunta ali que você não esperava ou que te fez pensar, putz, ainda bem que eu treinei isso antes? Olha, vou ser bem sincero, teve uma pergunta que eu acho que pega, que foi uma dica da minha Visa Manager, que foi assim, o que você vai fazer lá? Eu vou lá estudar inglês. Aí todo mundo fala, né? O que você tem que colocar, né? Tudo que foi me passado, seu objetivo final, por que você está indo? Olha, eu estou indo porque eu vou tirar uma. Por que você está indo para lá, né? Eu estou indo porque eu vou tirar uma certificação, né? De onde eu trabalho, né? Ela é toda em inglês. Então eu vou estudar, vou fazer um mês de curso, né? Mais focado só na parte de conversação e tudo mais, né? E a parte escrita e tudo mais, para poder voltar e continuar a prova que eu vou fazer aqui. Nesse ponto ele fala: você já está fazendo inglês? Aí eu falo: retomei as minhas aulas, vou fazer esse intensivo de um mês, volto, as continuo e aplico a prova. Então, assim, eu não falei a parte, a gente tem que deixar muito claro o motivo
por que a gente está fazendo aquilo, não só simplesmente ir fazer inglês, entendeu? Então, essa é uma pergunta, acho que muito importante, que acho que muitas pessoas devem, na hora, confundir, né, errar. E foi uma que eu falei muito de dicas aqui, foi uma dica muito importante da minha Visa Manager, que ela bateu nessa tecla. Então, isso eu estava na cabeça para na hora não que seja um erro falar do curso de inglês, mas a forma que você constrói a resposta pode ser determinante para sua aprovação ou não. E quando veio a resposta positiva, o que que passou pela sua cabeça ali na Nossa, hora? eu vou ser bem sincero, assim, ele pegou o passaporte, foi fazendo com a mãozinha assim, ó. Eu falei, nossa, se ele colocar aqui, eu vou mandar de volta pra ele, né? Aí ele pegou assim, coloca num copinho assim do lado, né? Aí quando ele coloca a mão no papelzinho, que é o papelzinho que você vai resgatar lá daqui. Resgatar não, né? Você vai retirar, né? O seu visto daqui 2, 3 dias no é CASV, né? O CASV. É, No CASV. caso, Nossa, aquilo parece que você tira um piano das costas, assim, sabe? Então foi muito mais assim, aquela mãozinha que veio assim, parece que ele vai devolver, mas ele tirou o negócio e colocou lá na frente, assim, são milésimos de segundos que sua cabeça apaga, assim, mas quando ele coloca lá no copinho e te dá o papelzinho para retirada, é um alívio, assim, de que, nossa, valeu a pena e que bom que eu fiz, que bom que eu tive uma orientação, que bom que eu segui todas as dicas. Aí é só correr para o abraço, mas são milésimos de segundos tensos ali, mas depois é um alívio que só quem passa pode explicar, sabe? e aí, saindo de lá, como é que foi? Para quem que você mandou mensagem? Como é que você comemorou? Você saiu para almoçar? O que que você fez? A primeira pessoa que eu nem mandei mensagem, na verdade, abracei e tal, é a minha mãe que tava esperando lá no lado de fora, né? Que é a minha parceira de tudo aqui, é minha vida, né? E, inclusive, né, um, eu até um tempo antes, nós tiramos o visto dela também de turista, né? Pra ela ter ela também passou por esse sentimento, né? Pra gente poder futuramente, né, ir lá de turista, né, viajar e tudo mais. E ela viu a minha empolgação que eu tava, né, pra tirar o meu de estudante. Dela, eu quero tirar o meu também. Aí ela acabou tirando o visto dela de turismo. Que bacana, cara, que bacana. E a viagem, ela ainda tá um pouquinho distante, né? Mas o plano ele já tá de pé. Como é que você tá se organizando para essa viagem? Caio, hoje agora que tá mais tranquilo, eu já estou vendo, né, já estava vendo antes. Tô vendo a questão de passagem, né? Ver algo que, principalmente nas madrugadas, ver se tem algum tipo de promoção, algo nesse sentido. De alojamento lá, né? Se eu tenho algo para ficar com estudantes, ou se eu alugo um mês na casa de alguém, um quarto, né? E preparando nesse sentido, né? E também o financeiro, né? Eu já tinha uma reserva, mas todo o possível dólar que eu possa ir comprando para eu ter um mês tranquilo, né? Para estudar e tudo mais, e quem sabe nas vagas conhecer ali também a região, eu estou me preparando. E também as aulas aqui, né? Eu já não parei minhas aulas, continuo as aulas aqui no Brasil, né? Para justamente esse um mês que eu tiver lá ser o mais efetivo possível, ser o mais assertivo, né? Quanto mais preparado eu for, mais eu vou conseguir praticar, mais o nível da sala, que lá tem uma prova, né? Quando a gente chega, que eles velam a gente. Então, assim, por mais que eu tenha conseguido já o visto, o preparo não para, entendeu? Ele vai até a minha ida, até o momento de eu ir para lá. Que legal. E tem alguma expectativa pessoal que se criou para esse tempo fora, além do idioma em si? Eu queria muito conhecer ali, né? Se pudesse, pelo menos aos finais de semana, né? Que acho que é mais tranquilo, que vão ter. Então, por exemplo, conhecer a região ali do Texas, né? Eu faço um som também, já fiz, né? Sertanejo, então acho que vai muito a calhar, né? Conhecer algum lugar histórico ali, quem sabe ver algum jogo de basquete, que eu sou muito fã também, né? Ali tem o Dallas, tem o próprio time de Houston, né? E se eu não me engano, o Spurs também é dali, né? Que legal, que legal. Tenho certeza que você vai aproveitar demais, tenho certeza que você vai curtir essa nova experiência. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, e acabei não perguntando antes, é que você chegou ali para o consulado já com uma experiência internacional
né? Você já tinha passado por essa experiência de solicitar um visto antes, você já tinha tido a oportunidade de viajar para os Estados Unidos há 10 anos atrás, mas dessa vez o contexto ele era completamente diferente, né? O que você sente que te deu mais segurança ali na hora, né? Era o domínio do planejamento, era o treino da simulação ou a própria confiança de ir ali, né, com todo o seu planejamento alinhado? O principal, né, é o domínio do planejamento. É o principal. Porque é aquilo que eu até havia comentado. Chegando lá, você vai ficar nervoso. Não tem como. É algo que vai, por mais que eu tenha passado por isso lá atrás, o de estudante, pelo que a gente escuta, pelo que comentam com a gente, né? Ele não é que ele é mais difícil, mas ele é mais criterioso. Então, o que eu já fiz lá atrás, né? Agora muda, é outro cenário, né? Então, assim, você ter domínio do planejamento, né? De tudo que foi passado, tudo que foi orientado, ele é muito importante. E as dicas também. Eu acho que isso vai te fazer chegar mais confiante para na hora desenrolar melhor as perguntas que serão feitas, entendeu? Não pode ser muito simples. Você tem que desenrolar de uma forma convincente, né? De uma forma a realidade. A verdade é uma só, né? Então, você não pode falar uma coisa, daqui a pouco ele faz outra pergunta, você fala outra. Então, assim, estudar muito bem tudo que você for fazer, todo o planejamento, eu acho que isso te dá uma confiança muito grande para o resultado final ser positivo. Que bacana. E tem uma coisa que você mencionou agora que eu acho que é super importante também, que é a consistência nas suas respostas, né? Você tá ali para levar o teu planejamento. Então, se você coloca uma coisa, escreve uma coisa na sua DS 160, chega na entrevista, você fala uma coisa completamente diferente, isso mostra uma inconsistência nas informações, né? Isso pode gerar uma insegurança, isso pode gerar dúvidas ali, né, no agente consular. E, a gente não tem o que esconder, né? Você precisa colocar a DS 160, só contextualizando para quem está assistindo e talvez não esteja familiarizado ainda, ele é um documento extremamente extenso, né, completo, que o governo americano ele pede, né, para que todos os solicitantes de vistos de não imigrante, visto de estudante, visto de turista, eles preencham para solicitar o visto. Então, é um documento que tem mais de 100 perguntas, quase 200 perguntas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua carreira profissional, sobre a sua carreira acadêmica. Então, são perguntas sobre a sua vida, sobre o seu objetivo nos Estados Unidos, né? O que você quer fazer nos Estados Unidos? Então, ele já sabe, quando ele está fazendo uma pergunta para você ali no momento, né, da entrevista, ele já sabe muita coisa sobre você. E se você vai dar uma resposta diferente, cara, isso vai ser divergente, isso vai gerar essa inconsistência no seu planejamento, no seu projeto. Isso pode, inclusive, gerar uma negativa, pode ser um motivo de negativa. Então, é importantíssimo que você tenha essa consistência nas suas respostas. E, claro, né, é como um bate-papo. Você chega ali no consulado, é um bate-papo, cara. Você tem que estar aberto a conversar. Você não pode ir com essa cabeça de responder sim, não, aham. Para o agente consular. Você precisa se prontificar, explicar a tua história. Aproveita o momento, né? Você tem poucos minutos para explicar qual que é o teu objetivo nos Estados Unidos. Para a gente finalizar aqui, eu queria que você contasse, né? Que você dissesse para quem está assistindo agora, sonha em viver o intercâmbio, mas ainda acha que esse passo ele está muito distante ou complicado demais. Você é um cara que se planejou por muito tempo, né? Não é um planejamento que surgiu agora, é algo que já vem de muitos anos. O que você diria com base na experiência que você viveu até aqui? Uma das coisas mais importantes aí é o seu planejamento psicológico, é muito importante, né? Saber que é possível, é algo possível, é algo palpável, entendeu? Dá para você conseguir. E com uma orientação, né? Com orientação, com paciência, com planejamento, a chance de concretização desse sonho, desse objetivo, né? A chance é muito grande de acontecer, né? Então, essa é a dica que eu dou. Primeiramente, tenha a plena clareza que é possível, tá? Não é um bicho aí de 7 cabeças, se você tiver a orientação certa, se você tiver as pessoas certas ali te dando apoio. Então, esse é um ponto importantíssimo. E comece a se planejar tirando do papel, né? Pesquise, né, sobre Move Vistos, o canal tem um monte de vídeo bacana para você se instruindo, vendo como que funciona.
pegando mais confiança, né? E tirar do papel, né? Quando eu já, por mais que eu tinha ido para os Estados Unidos em 2015 com visto de turista e voltei, agora eu queria tirar o de estudante. Supostamente eu já teria uma base, eu já teria uma experiência. Mas mesmo assim, eu falei, eu quero fazer tudo certo. Eu quero uma orientação correta, eu quero pessoas sérias do meu lado. E foi, né, a Movivistos que me ajudou, que me orientou e que me deixou mais confiante, embora eu já tinha tido essa experiência, para conseguir fazer isso. Então é isso. É saber que é possível, tirar o sonho do papel, né? E se planejar. Se planeje. Psicologicamente, financeiramente é muito importante, porque fora o dinheiro que você vai levar, tem passagem, tem curso, tem taxas. Às vezes a gente, né, no meio do caminho vão ter aquelas taxas ali que vão ser pagas, né? E é isso. Planejou psicologicamente, financeiramente, é só confiar no trabalho, seguir todas as dicas, todas as orientações, que assim, a chance é muito grande de ser aprovado. Então, Julian, cara, valeu demais por compartilhar a tua experiência com a gente. É sempre inspirador ouvir alguém que decidiu viver o intercâmbio, né, como parte de um plano de crescimento consciente, né, bem estruturado, feito no seu próprio tempo. Né? Isso mostra uma coisa importante, né? Não existe perfil certo para estudar fora. Cada história tem os seus motivos, os seus objetivos, o seu momento, né? O que faz diferença mesmo é o preparo, né? E eu espero que muito em breve a gente possa voltar a bater esse papo sobre como é que está sendo a tua experiência nos Estados Unidos. Combinado? Se você que está assistindo, você também tem vontade, mas ainda não sabe por onde começar, a Moovy pode te ajudar a transformar esse plano num projeto real. Aqui você vai ter um acompanhamento de um Visa Manager do início ao fim do seu processo, estrutura completa de preparação e apoio em cada etapa do caminho. A gente tem o modelo mais completo do Brasil e é por isso que tantas pessoas têm conquistado os seus vistos com tranquilidade, com confiança. E se você quer entender melhor como é que funciona o processo de visto e quais caminhos realmente fazem sentido, aproveita que está aparecendo aí na tela o vídeo onde a gente te conta o jeito mais fácil de conseguir o seu visto. É direto, útil e pode te poupar de muitos erros no percurso. Então não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando outras histórias reais como a do Julian e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!